Capítulo 8. Senhor? Sim, Lucas? Cansado, aponto para o braço erguido e então, antes que ele consiga dizer qualquer coisa, levanto minha própria mão. Que não seja mais uma pergunta sobre o Tinder, pois acho que já deixamos claro que aplicativos de relacionamento não eram ferramentas utilizadas no tempo de Romeu e Julieta. Outra mão dispara para o alto. Josh? E o Snapchat? Uma risada se espalha por toda a turma. Eu mesmo sufoco um sorriso. Muito bem, você me deu uma ideia. Dei, senhor? Sim, peguem um dos capítulos que lemos e reescrevam como se os fatos acontecessem nos dias atuais. Prestem especial atenção a paralelos e aos temas de tragédia e calamidade. Mais mãos se levantam. Escolha uma. Aleixa? O que é um paralelo? Algo similar ou correspondente a outra coisa. O que é calamidade? Esta turma. Toco o sinal indicando o horário de almoço. Tento não estremecer com o barulho. Pronto. Podem sair. Mal posso esperar para ler seus trabalhos amanhã. Cadeiras arranham o chão e se chocam umas com as outras enquanto as crianças saem às pressas da sala. Por mais interessantes que sejam as aulas e por maior que seja o entusiasmo dos alunos, a verdade é que o barulho do sinal sempre os faz disparar da sala como detentos libertos da prisão. Começo a reunir meus livros e a enfiá-los na bolsa. Uma cabeça escura e familiar espia pelo vão da porta. Olá? Oi! Beth entra em cena. Hoje com uma camiseta da Nirvana, jeans rasgados e Vans, e se senta na quina da minha mesa. Então, ouvi dizer que jogaram um tijolo na sua janela ontem à noite. As notícias correm depressa em Air Hill. Sim, mas nunca vão embora. Solta um riso abafado. Quem lhe contou? Um dos primos de uma assistente de ensino trabalha em meio expediente com uma mulher cujo irmão trabalha na polícia. Uau! Fontes melhores que a CNN, mais precisas em geral. Ela ergue uma sobrancelha, o que presumo ser a minha deixa para confirmar ou negar a informação. Dou de ombros. Acho que alguém não gostou do meu planejamento de aula. Acho que foi um dos garotos daqui. Parece a hipótese mais provável. Tem algum suspeito em especial? Podemos dizer que sim. Hesito. Jeremy Hurst. Ah, você não parece surpresa. Que tenha sido São Jeremy? Não. Ouvi dizer que vocês tiveram um desentendimento feio. Você é de fato bem informada. Se algum dia souber quais números da loteria serão premiados, um sorriso largo surge em seu rosto, como se eu fosse lhe dizer... Então, o que sabe sobre? Há uma batida na porta entreaberta. Levantamos os olhos ao mesmo tempo. Uma garota um pouco acima do peso, com mechas no cabelo loiro e maquiagem carregada demais para um dia da escola, enfia a cabeça pela fresta. É aqui a aula do Sr. Anderson? Não, é na sala ao lado, Betty responde. Certo. Ela dá um suspiro irritado e sai. De nada, Betty grita enquanto a garota se afasta. Ela volta a olhar para mim. Por que não continuamos essa conversa lá fora? Acredito que seja a hora do almoço. Na cantina? Não, sai dessa. Estava pensando no pub. As cadeiras e os bancos gastos não existem mais. O carpete que, de tão colorido, chegava a dar dor de cabeça, foi substituído por um piso de madeira reluzente. Lâmpadas de bom gosto estão distribuídas nos peitoris da janela, e há uma grande variedade de vinhos e bourbons disponíveis no bar. Há também um novo cardápio, gastropub, interessante. Nada disso é verdade, porém, o Fox não mudou nada, pelo menos não desde a última vez que eu visitei, 25 anos atrás. O velho jukebox continua no canto, provavelmente abastecido com as mesmas músicas de sempre. Até alguns dos clientes não parecem ter mudado, ou até mesmo trocado de lugar, desde o século passado. Eu sei, diz Betty, ao me surpreender observando o pub, eu o levo aos melhores lugares. Na verdade, eu estava neste instante pensando que você talvez ainda sinta o cheiro do meu vômito dos banheiros. Legal, esqueci que você cresceu aqui, quer dizer, não literalmente aqui. Bem, não sei. Então, era para esse lugar que você costumava vir? Mais ou menos. Oficialmente, eu não tinha idade para beber. Extraoficialmente, porém, o gerente não era muito rigoroso com esse tipo de coisa. Viro-me para o bar. Tenho uma leve esperança de ver Gypsy ainda servindo atrás do balcão, mas no seu lugar há uma jovem com argolas enormes e cabelo preso em um rabo de cavalo tão apertado que suas sobrancelhas, que parecem estar sendo puxadas contra a vontade, me encaram com expressão convidativa. Quer o quê? Olho para Betty. Uma Coca Diet, por favor, pede ela. Lanço um olhar demorado para o bourbon, mas digo, de má vontade, 2 Cocas Diet, por favor. Ah, e o cardápio. Sanduíche de queijo, sanduíche de presunto, torta de carne de porco ou batata frita. Heston Blumenthal deve estar apavorado. Ele olha para mim e masca seu chiclete.
Batata frita e um sanduíche de queijo, por favor, responde Beth. A mesma coisa para mim, obrigado. 10 libras e 60. Digam o que quiserem sobre essa garota, mas a sua aritmética mental não é das piores. Beth começa a vasculhar sua bolsa. Pode deixar, digo. Eu pago. Enfio a mão no bolso e franzo a testa. Droga, esqueci a carteira em casa. Não se preocupe, diz Beth. É improvável que eu decrete falência com esse gasto. Sorrio, sentindo-me um pouco culpado, mas só um pouco. Pagamos e achamos uma mesa, o que não é muito difícil, em um canto perto de uma das janelas. Então, retoma a conversa enquanto Beth toma seu refrigerante. Não ia falar sobre Hurst? Ah, sim, mas acho que não há muito a dizer. O garoto é inteligente, tem porte atlético, é bonito e um pouco sádico, e só fica impune por causa do pai, Stephen Hurst. Você o conhece? Éramos colegas na escola. Ah, sim. Ouvi dizer que ele faz parte do conselho agora. É verdade. E você sabe quais pessoas acabam indo para o conselho? Pessoas que querem de fato ajudar a comunidade? E imbecis que adoram estar em uma posição de poder e a utilizam para promover os próprios interesses. Puxa vida, não consigo imaginar em qual dessas opções Stephen Hurst se encaixa. Ele é o mesmo uma figura, mas acredito que você já saiba disso. Já ouviu falar sobre os planos para a antiga mina de carvão? Que o conselho quer transformá-la em um parque rural? Isso mesmo. Então, Hurst é uma das razões para o projeto levar tanto tempo para decolar. Por quê? Bem, oficialmente, devido a dificuldades de financiamento, extraoficialmente, Hurst tem ligações com uma empresa imobiliária que quer construir casas naquele local. Casas? Onde existia uma mina? Isso levaria anos para o conselho aprovar. Então, me dou conta. Ah, entendo. Sim, e o Hurst Jr. é igual ao pai. Como o pai participa do conselho da escola, cada vez que Jeremy faz algo que expulsaria qualquer outro aluno, Hurst, o pai, logo entra em ação, conversa com Harry, provavelmente sobre um financiamento para o novo centro esportivo ou para o prédio de ciências que queremos construir. E adivinha o que acontece? Nada. Sinto uma raiva conhecida crescer dentro de mim. Nada mudou, penso comigo mesmo. A garçonete se aproxima de novo, empunhando nossos talheres como armas. Joga-os na mesa. A batata frita demora um pouco. O ketchup acabou. Não tem problema. Ela olha para mim por um instante, mais longo do que seria confortável, e eu me pergunto se... Ela olha para mim por um instante mais longo do que seria confortável. Eu me pergunto se meu não tem problema de algum modo a ofendeu. Então ela se afasta de novo com um passo firme. Beth olha para mim. Você sabe mesmo fazer amigos e influenciar pessoas, não é? Seria meu charme natural? Não se iluda. Tomo um gole de refrigerante e pergunto. Julia Morton foi professora de Hurst no ano passado, não foi? Ela concorda com a cabeça. Mas eu não diria que uma coisa tem relação com a outra. Não. Julia sabia lidar com Hurst. Não aceitava provocações e ele não a perturbava demais. Ela era uma pessoa forte e segura. Não desmoronava por qualquer coisa. E ainda assim desmoronou, digo por mim mesmo. Bateu no filho até a morte. Por que não usou a arma? Foi um momento de loucura? Ou outra coisa? Como se conseguisse ler meus pensamentos, Beth disse. É por isso que o que aconteceu não faz sentido. Você disse que ela estava deprimida, não é? Ela teve depressão no passado. Mas depressão não desaparece de uma hora para outra. Ela tinha parado de tomar medicação. Talvez tenha tido uma espécie de recaída, um colapso nervoso. Ela suspira. Não sei. Talvez... E talvez se ela tivesse só se matado, eu compreenderia. Mas matar bem... Ela adorava o menino. Nunca vou conseguir entender isso. Como era bem? Brilhante, cheio de amigos. Talvez um pouco influenciável demais. Isso lhe causava problemas algumas vezes, mas era um bom garoto, até sumir. Ben sumiu? Quando? Uns 2 meses antes de morrer. Voltou 24 horas depois, quando o vilarejo inteiro já estava à sua procura. Ninguém conseguiu fazê-lo dizer aonde tinha ido. Parecia outra pessoa, não era mais o mesmo. Absorve suas palavras. Ele sumiu, mas voltou. Nunca li sobre isso. Ela dá de ombros. É que foi mais ou menos varrido para baixo do tapete, considerando tudo o que aconteceu. De qualquer forma, depois... Ela fez uma pausa. Ele estava diferente. Como assim? Retraído, distante. Parou de sair com os amigos, ou os amigos pararam de sair com ele. É terrível dizer isso, mas ele cheirava mal, como se não tomasse banho. Depois, se envolveu uma briga feia. Machucou muito o outro menino. Foi quando Julia o tirou da escola. Disse que ele estava tendo problemas emocionais por causa do divórcio. Por que ninguém mais mencionou isso? Está falando sério? Quem diria qualquer coisa ruim de um menino morto? Além do mais, todo mundo só sabia culpar Julia pelo comportamento do filho. Diziam que ele tinha uma mãe maluca.
Devia ser culpa dela, certo? Penso nessa fonte anônima da escola. Quero perguntar mais. Porém, nesse exato momento, a garçonete simpática vem até a nossa mesa. Sanduíche de queijo e batata frita? Obrigado. Ela larga os pratos de qualquer jeito e me encara de novo. Desculpe. Digo, tem mais alguma coisa errada? É você quem está alugando o chalé dos Mortal? Sim. Sabe o que aconteceu lá? Essa parece ser a pergunta da semana. Sei. Então você é o quê? Não entendi. Algum tipo de assombração? Não. Sou professor. Certo. Ela parece refletir. Depois enfia a mão no bolso, pega um cartão e o coloca na minha frente. Sem querer sofrer o efeito de uma ira maior ainda, eu apego Serviços de Faxina Dawson. O que é isso? Minha mãe, ela é faxineira. Era quem limpava o chalé para a senhora Morton. Caso queira ligar para ela, talvez o argumento da venda mais estranho que já ouvi. Bem, acho que não consigo pagar uma faxineira agora, mas agradeço. Fique à vontade. Ela se afasta de novo. Olha para Beth. Uau, sim, ela é um pouco grosseira, esquisita, assustadora. Na verdade, Lauren está de espectro do autismo. Convenções sociais normais podem ser difíceis para ela. Entendi. E mesmo assim, alguém lhe deu um emprego de garçonete em um bar? Não acha que todos devem ter oportunidades iguais? Estou apenas dizendo que um setor onde se espera cordialidade pode não ser o mais indicado para ela. Isso é fazer pré-julgamento. Isso é ser prático. Dá na mesma. Na verdade, não dá na mesma. Sou muito mais crítico a esse respeito. Ela sorri. E faz muito isso, percebo. O que me dá vontade de fazer a mesma coisa, de usar músculos que não exercito há algum tempo. Então, continuo enquanto enfio o cartão no bolso. O que estava dizendo? Nada. Ela aponta o garfo para mim. É a sua vez. Afinal, por que está alugando o chalé dos Mortons? Você também? Bem, é um pouco estranho, de fato. É conveniente, é barato. E anos atrás o chalé não era dos Morton. Pertencia a uma velhinha que gostava de jogar sobras de pão para os pássaros e xingar as crianças que passavam de bicicleta. É só uma casa que tem história. A maioria dos lugares tem. Embora a maioria dos lugares não tenha uma infestação de besouros no encanamento, resista a um calafrio. Beth me observa com um ar curioso. Então, por falar em história, é estranho voltar para cá? Dou de ombros. É sempre estranho voltar a um lugar onde crescemos. Sem brincadeira, não consigo imaginar querendo algum dia voltar para Rio. Assim que puder, vou embora. Há quanto tempo está aqui? Há 1 ano, 1 dia e... Ela consulta o relógio. 12 horas, 32 minutos. Não que esteja contando. Mas estou contando sim. Bem, sei que é um lugar pequeno, provinciano, um pouco atrasado. Não é bem... Então o que é? Você já foi à Alemanha? Não. Fui uma vez, logo depois da faculdade. Uma amiga trabalhava em Berlim. Ela me levou a um campo de concentração. Que divertido! Fazia um lindo dia de sol, céu azul, pássaros cantando, e prédios são apenas prédios, certo? Mas o lugar ainda transmitia uma sensação estranha. Sabe? Como se houvesse algo no ar, nos átomos. Dava para perceber que algo terrível havia acontecido ali, sem que ninguém precisasse dizer nada. Mesmo enquanto circulávamos com o guia, balançando a cabeça e com um olhar de tristeza, uma parte de nós queria apenas fugir dali, aos gritos. É isso que você pensa de Rio? Não, eu votaria Alemanha. Ela enfia uma batata frita na boca e pergunta, qual é o problema de Stephenhurst? Problema? Sinto que no passado vocês não eram exatamente os melhores amigos do mundo. Não era bem isso. Aconteceu alguma coisa? Espeta o garfo em uma batata frita. Apenas coisas normais de adolescente. Entendo. Seu tom de voz deixa claro que ela não acredita em mim, mas não insiste no assunto. Comemos nosso lanche, as batatas estão boas. O queijo do sanduíche tem gosto de plástico. Se plástico tivesse gosto de nada... Harry me falou que a esposa de Hurst está doente, digo. Beth assente. Câncer. E quaisquer que sejam seus sentimentos em relação a Hurst, isto é péssimo. É verdade. E às vezes aqui se faz a que se paga. Eles estão casados há muito tempo? Eram adolescentes, quando começaram a namorar. Ela olha para mim. Na verdade, se você estudou na mesma escola que Hurst, deve se lembrar dela. Eu estudei com muita gente. O nome dela é Mary. O tempo parece retroceder. Mary? Sim, mas não sei seu nome de solteira. Nem precisa, mas um pedaço do meu coração destruído vira pó. Era Gibson, digo, Mary Gibson.